Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos ler uma palavra aqui. Se encontra aqui em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 4. Tem como título: O Evangelho isenta-nos da lei. O Evangelho isenta-nos da lei. Diz assim, tem o primeiro até o versículo 31, que diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rendimentos do mundo. Versículo 4: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Versículo 5: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Versículo 6: e, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Versículo 7: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Versículo 8: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Versículo 9: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rendimento fraco e pobre, aos quais de novo quereis servir. Versículo 10. Já me esqueci aqui, tá? Amém? Agora está mais. Versículo 10 de Gálatas 4, que diz assim: guardais dias e meses, e tempo, e anos, recebei de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Versículo 12: irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Versículo 13: e vós sabeis que, primeiro, vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. Versículo 14: e não rejeitaste, nem desprezaste isto que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Versículo 15: qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunho de que, se possível, fora
arrancarei os vossos olhos e nos daríeis. Versículo 16. Firme acaso o vosso inimigo, dizendo a verdade. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizer a verdade. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Versículo 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 20. Eu também quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Amém? Então foi a mensagem aqui do capítulo 4, né? O Evangelho isenta-nos da lei. Agora vamos. É o capítulo 21 que tem como título aqui, ó, Sara e Agar. São uma alegoria dos dois conceitos. Sara e Agar são uma alegria, não uma alegoria dos dois conceitos. Vamos repetir? Sara e Agar são uma alegoria dos dois conceitos. Vamos ver como é isso? Vamos lá no versículo 21, que diz assim: dize-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que, isso é o 22, né? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Versículo 23. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Versículo 25. Ora, esta Agar é sinal do monte de Arábia, que correspondem a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Entendeu? Versículo 25. Ora, leio outra vez para vocês aí, meus queridos e amados irmãos. Ora, esta Agar é sinal, um monte da Arábia, que correspondem a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seu filho. Versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Versículo 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Versículo 27. Porque está escrito: alegado e estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido.
Versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Versículo 30. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Versículo 31. E, no versículo 31, de maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Essa é aqui dos produtos, amados irmãos, palavra de Gálatas 4, do versículo 1 até o versículo 31, do capítulo 4. Né? Agora vamos para o capítulo 5, que tem como título a exortação a conservar a liberdade cristã. Exortação a conservar a liberdade cristã, que tem aqui no capítulo 5, tem 26 versículos, cada qual distinguindo suas liberdades, né, seus títulos, que diz assim: a exaltação a conservar a liberdade cristã. Tem aqui no versículo que diz: estás, pois, firme na liberdade, como que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 3. E, de novo, protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendo caído. Versículo 5, que diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Versículo 7. Corrieis bem, que vós impediu para que não obedeçais à verdade. Versículo 8. Versículo 8, que diz assim: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Versículo 9. Um pouco de fermento levada toda a mesa. Versículo 9. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirei, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão
porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da luz está aniquilado. Versículo 12. Eu queria que fosse contados aqueles que vos anda inquietando. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviu uns aos outros pela caridade. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos marqueis e deverais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Agora temos o versículo 16, que diz assim, que tem como título: as obras da carne é os frutos do Espírito. As obras da carne e os frutos do Espírito. Para você ver o que é que vai dizer, né? As obras da carne e os frutos dos Espíritos. Do Espírito. Diz assim, ó, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas, se sois guardados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascivia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias. Versículo 21. Inveja, homicida, bebedices, glutania, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É verdade. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Versículo 25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Versículo 26. E o último. Não sejamos cobiçados de vergonha, vanglória. Não, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Então, meus queridos amados, aqui
foi em Gálatas, capítulo 6, capítulo 5 e do versículo 1 ao 26. Amém? E depois tem o capítulo 6, né, que tem as últimas exaltações e saudações. Tudo isso Paulo escreveu aqui em Gálatas, né, em Gálatas. Depois em Efésios. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe tudo meu. O Senhor sabe de todo o meu entendimento, né? Dessa campanha que eu estou fazendo. Em nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, que o Senhor sabe, está na tua mão. Em nome do Senhor Jesus. Eu leio a Bíblia diariamente, meu Pai, creio, se tem alguma falha do dia, que eu me lembro, meu Espírito Santo me lembra e eu leio no outro dia. Creio que Deus está fazendo a obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos Deus, que perdoa pecado, é Ele, dono de toda a coisa. Foi Ele que fez os céus e a terra, o mar e tudo o planeta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos continuar, meus queridos amados irmãos, lendo a Bíblia, porque a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Amém? Glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor, para todos sempre. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, para todos sempre. Essa é uma leitura que a gente faz aqui, estudamos da igreja, né? Então, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Glória seja dada em nome do Senhor, para todos sempre. Amém.